Saudação especial a você que nos acompanha no Arauto Saúde. Estamos começando mais uma edição. Saudação muito especial a você. Pela Arauto News 89,9, sempre nas segundas-feiras às 19 horas tem Arauto Saúde, 19 até às 19 horas e 30 minutos. Também para você que nos acompanha nesse momento no Arauto Play em vídeo, nossa saudação. A você que nos acompanha no Instagram, em todas as plataformas. Estamos iniciando mais um Arauto Saúde. Sempre para CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. A unidade CEDIL em Santa Cruz do Sul fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna. Atendimento na Clínica Respirare, na Rua Thomas Flores, 262, também com consultório junto ao Hospital de Vera Cruz. Instituto Regional de Especialidades, Otorrinolaringologia, Reumatologia e Dermatologia, anexo Hospital de Monte Alverne. St. Gallen, Ações e Terapias em Saúde, especialista em diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncologistas. Agende sua consulta no 3056-8686. As imagens são da Mariana Schneider, os áudios também. Mariana Schneider, nossa colega que está conosco nesta edição do Arauto Saúde. Nossa entrevistada, terapeuta sexual e sexóloga, a Silvana Villa. Silvana, muito bem-vinda, bom te ter aqui. Para falar sobre esse tema tão importante, relevante, ele precisa ser abordado, mas eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Ou quando fala, não fala na maneira correta. Bem-vinda, saudações, obrigado por você estar aqui. Que honra, que alegria estar aqui contigo. E para falar de um tema que é tão tabu, né? Que Sim. Gera um tabu tão grande em volta dele. Sim. Silvana, quando nós precisamos falar sobre sexo? Quando começa essa conversa para um ser humano? Quando é que a gente precisa falar sobre isso? Desde quando ele nasce. Por quê? E aí muitas pessoas me questionam, gente, quando nasce um bebê, como que eu vou falar com essa criança? Quando eu vou trocar, pedir permissão, dizer o que tu vai fazer, agora eu vou tirar tua fralda, vou limpar a tua parte íntima, tratar a pessoa como um ser importante, respeitoso. Cada fase que a criança passa, a gente conversa com ela de uma forma. Do 0 aos 5 anos é uma forma, dos 5 aos 7 anos é outra, dos 7 aos 9, dos 9 aos 12, e depois quando ela entra para a adolescência, a partir dos 11 anos, vamos dizer assim, a gente tem uma conversa um pouquinho diferente com ela. Então, conversar sobre isso é desde quando a criança nasce. Sim. Quem, digamos assim, de quem seria a responsabilidade de puxar esse assunto de forma primária? Os pais. Uhum. No começo, é os pais. Sempre durante a vida, os pais. Depois, quando a criança entra para a escola, tem a educação sexual dentro das escolas, que hoje ainda está bem difícil da gente conseguir. Mas dentro do lar é os pais. Sim. Como é que... Porque assim, hoje, Silvana, eu estava falando durante a semana, num dos programas, no assunto nosso, que eu apresento durante a semana, na Arauto News, eu estava falando com conselheiros tutelares, e a gente tem levantamentos. Existem muitos abusos, e 90% desses abusos acontecem dentro de casa. Exato. A pergunta que eu fiz aos conselheiros tutelares, vou fazer para você também. As pessoas estão despreparadas para os relacionamentos ou estão desconhecendo alguma coisa? Ou deveria ter mais requisitos, mais preparação para ter um filho ou ter uma filha? Estão despreparados e precisam ter mais preparação. Por quê? Quando a gente lida com uma criança, nós estamos lidando com um ser adulto, um ser humano, indivíduo, um ser vivo. Dentro da sexualidade, as pessoas hoje têm medo de falar sobre. Não só hoje, a gente vem numa cultura que não se pode falar sobre essas questões. As crianças, infelizmente hoje, 90% delas são abusadas dentro de casa por um avô, por um tio, por um pai, por um irmão,
A gente tem que deixar claro, né, doutora, para depois, desculpe interromper, depois você continuar, 90% dos abusos, né? Dos abusos. Não, a gente não está falando do contexto de crianças, não. Deixar isso bem claro, né? 90% dos abusos que acontecem em todo o nível nacional ou mundial é dentro de casa. Os outros 10% são fora. Fora onde? Em questões que envolvem o círculo das crianças. E hoje, infelizmente, a despreparação do ser para cuidar dessa criança é muito grande. Falta informação, e a informação que as pessoas têm, ela é distorcida. Porque hoje é onde é que as pessoas estão olhando a informação? Na internet. Doutora, nós temos, o corpo tem limite. Nós, cada um tem os seus limites. Cada um tem o seu tempo, tem o antes, tem o durante, tem o depois. Quando a gente fala da vida sexual, há muitas coisas fantasiosas, há muita coisa produzida e que hoje se tem acesso, infelizmente. Há coisas produzidas que não são a realidade, que é uma coisa muitas vezes inalcançável pelo ser humano no seu corpo. Isso não causa frustrações e muitas vezes acaba tendo sérios problemas, as pessoas tendo uma imaginação ou imaginando alguma coisa e a vida real é bem outra. Nesse sentido, não há grandes frustrações nos relacionamentos sexuais? Com toda certeza. Até porque a gente sabe que existem filmes eróticos onde as pessoas têm o costume de olhar. E imaginando aquela performance que tem lá, gostaria de ter essa performance em casa. E isso acaba gerando frustrações, porque não consegue ter a mesma. Que o corpo daquelas mulheres lá não é o corpo que o homem tem em casa. Vamos dizer assim, entre aspas. A maneira que existe aquele ato lá não é a mesma forma que eu tenho em casa. Isso gera frustrações. Não só dentro disso, a gente tem fantasias. E essas fantasias muitas vezes eu não consigo realizar. E isso gera grandes frustrações dentro do relacionamento. Silvana, quando a gente vê que havia época e a geração não é tão... gerações recentes, atuais, onde era proibido, extremamente proibido falar sobre sexo, eu me lembro que quando pela primeira vez eu fui abordar o tema sexologia num programa de rádio, eu tive que perguntar para várias pessoas se poderia falar sobre isso em veículo de comunicação. Foi difícil. Isso não é um tempo tão distante. Quando a gente fala sobre a questão química, porque um casal, para ele viver tranquilo e ter uma vida sexual ativa, é preciso ter uma química um com o outro. Quando se sabe que essa química funciona? As pessoas que vão consultar contigo hoje sabem o que é um orgasmo, quando ele acontece, por que ele acontece, o benefício dele ou a frustração? Tem mulheres que não conhecem nem o seu próprio corpo, né? Tem mulheres que eu pergunto, alguma vez tu já pegou um espelhinho e botou lá pra ver como a tua região íntima é linda? Não, ali eu não posso olhar. Deus o livre eu olhar lá embaixo. Como eu vou saber aonde está a minha região que eu tenho prazer? Como eu vou saber aonde está, a gente chama de ponto G, aonde está o meu ponto G para eu ter o orgasmo que eu quero ter? E aí existe uma questão que é muito relevante, que as mulheres acham que a gente tem que ter, que a mulher precisa ter o orgasmo genital com a penetração. Algumas mulheres conseguem, mas a grande maioria não consegue. Consegue somente com o toque, onde ela se estimula ou o parceiro estimula ela. E aí entra a questão da química. Eu estou tendo química com esse meu parceiro, estou conseguindo me entregar para esse parceiro está tendo essa química comigo, a gente está conseguindo ter uma relação satisfatória? Muitos acabam não tendo isso. Sim. Como tu vê hoje, por exemplo, com o adolescente, principalmente o adolescente, porque ele está naquela fase de busca. Porque uma relação ou um ato sexual, ele tem consequências boas, trágicas, tem a gravidez, as doenças, enfim. Para o adolescente, qual é o recado que você daria de quando é a hora de iniciar a vida sexual? Como isso acontece? No momento que ele se sentir preparado.
O que hoje a gente vê muito nos adolescentes? O primeiro começa... Hoje o precoce está muito envolvendo tudo isso, muito cedo. Os adolescentes estão começando muito cedo. A gente olhando dentro dos estudos, dentro da questão sexualidade, seria o apropriado começar a partir dos 18 anos. A gente sabe que tem adolescentes hoje que estão começando com 9, 10, 11 anos. Quando o adolescente se sentir preparado, que ele sabe que ele vai fazer, que é um ato que vai ter consequência, ele pode ir para a relação sexual. A gente recomenda depois dos 16 anos. Isso os sexólogos recomendam? Isso. Não tem, como é que eu vou te dizer assim, Pedro? Na tua adolescência, quando tu te sentiu preparado, tu começou a tua vida sexual. O recomendado é 18. Mas a gente sabe que hoje os adolescentes estão começando sempre mais cedo. Sim. Qual é a diferença do início da vida sexual de um homem para uma mulher? O homem, o rapaz, ele já começa a masturbação muito cedo, né? Aos 11, 12 anos ele está começando a se masturbar. A mulher, ela tem uma certa dificuldade para ir para a relação sexual, porque medo, mitos e crenças, aonde a primeira relação vai ser dolorosa, a primeira relação vai doer, a primeira relação não vai ser prazerosa. Então ela tem uma, como é que eu vou te dizer, uma barreira. Uma barreira para ir para essa relação, para a primeira relação sexual. Então a diferença e uma coisa também, o homem tem o órgão para fora, então ele está sempre em contato com ele. A mulher tem o órgão para dentro. A anatomia dos dois é praticamente igual. Então a barreira da mulher, ela é sempre mais grande. O que tu diria, Silvana, para uma menina que hoje está, de repente, sendo provocada pelas colegas que já tiveram talvez uma experiência e ela optou em ainda não, está receiosa. Mas muitas vezes a gente sabe que frustrações acontecem porque minhas amigas já fizeram, eu ainda não. Aí começa muitas vezes uma risadinha aqui, uma piadinha aqui, enfim. O que pode causar uma frustração no primeiro ato de uma menina ou do menino? O que pode causar isso? Ela ir para essa relação sexual forçada. Não é algo que ela quer. E que nem tu falou ali sobre essa questão da provocação, né? E no momento que ela vai para esse ato sexual, ela não se sentindo preparada para tudo isso, aí que vem os traumas, aí que vem a frustração. Sim. Até que idade, digamos assim, tu pode perceber, bom, eu ainda não estou preparado, mas chega uma idade em que isso passou do limite, em que a pessoa diz, bom, eu devo ter algum problema, alguma coisa. Ou tem muitas pessoas que optam também em nunca se relacionar. Nós temos essa questão ou não temos? Temos. Tem pessoas que não optam em não ter uma relação. Sim, tem pessoas que optam em nunca ter uma relação sexual e tá tudo ok. Se aquilo faz sentido para ela, tá tudo certo. Sim. Silvana, você que é sexóloga e terapeuta sexual, e nós temos a parte da religião, que em algumas vezes é recomendado e considerado um pecado as pessoas se relacionar antes de um casamento, alguma coisa nesse sentido. Qual a importância para uma vida de casal, uma vida a dois, vamos dizer assim, duas pessoas, para elas se relacionarem bem, ter uma vida sexual ativa, prazerosa, e muitas vezes isso não acontece por algumas barreiras, por questões religiosas, culturais, enfim. Mas fisicamente, para a felicidade da pessoa, onde isso é importante, duas pessoas terem essa química e se conhecer, passando por cima de qualquer barreira, qualquer recomendação, digamos assim, cultural, religiosa, enfim. Eu estou colocando de forma ampla, assim, mas a importância que tem de duas pessoas conhecer a sua química e se sentir atraídas uma pela outra. Tu sabe que quando a gente fala de um casal, a primeira coisa que eu falo com os meus pacientes é o diálogo.
dentro de uma relação, antes de qualquer coisa, vem o diálogo. O casal precisa ter relações sexuais, sim, dentro do que eles acham normal, dentro do que é satisfatório para eles. Muitos vêm para mim, não, mas eu queria ter todos os dias. Isso faz sentido para ti ter todos os dias? A tua parceira faz sentido para ela ter todos os dias? Por isso que é importante ter o diálogo. Então a química do casal, a conexão do casal, o diálogo do casal está dentro disso ali tudo. Primeiramente, eu saber o que me faz bem, o que faz sentido para mim, o que eu quero dentro dessa relação. Quantas vezes faz sentido, quantas vezes eu tenho necessidade de ter relação sexual. Eu tenho casais que têm relação sexual a cada 15 dias e para eles está satisfatório, está ótimo. Eu tenho casais que fazem 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para eles é prazeroso dessa forma e está tudo bem. Nós temos a outra questão que você falou antes do orgasmo. Mas existem pessoas que principalmente casais que completam 50, 60, 70 anos de casado, alguns ainda têm atividade sexual, mas outros eu já ouvi casos de pessoas que sentam aí de mãos dadas, o toque, o alisar a mão, o dar um abraço, dar um beijo, ou uma palavra de... Há momentos na vida em que esse ato, digamos assim, de penetração, ele acaba sendo substituído por outros carinhos. Isso procede ou não? Sim. Qual é a zona erógena do corpo? Qual é a nossa maior zona erógena do corpo? A pele. Então, eu tendo esse contato, abraçando, passando a mão na mão, pegando na mão, é a nossa zona erógena. Eu sinto prazer nisso. Então, casais de 60 mais, 70 mais, 80 mais, às vezes só o contato, só o fato deles estarem junto, de se tocarem, já é um ato de prazer para eles. Mas lembrando que a gente pode ter uma vida sexual ativa até o dia de eu ir para o caixão. Sim. Doutora, as transformações hormonais, nós temos as menopausas, andropausas, nós temos o final do ciclo da menstruação, nós temos muitas transformações. E as mulheres têm muito mais transformação hormonal do que os homens. Qual é a importância do entendimento de um casal quando isso começa a acontecer? Porque isso leva muitas pessoas hoje, eu acho que a grande maioria, talvez, de consultas, enfim, é nesse período aí, onde acaba tendo muitas vezes menos atração. O que significa nisso no entendimento do casal? Que depois eu tenho uma pergunta complementar. É uma vida nova. É eu olhar para ela como um recomeço. Como eu começar uma vida totalmente diferente. Primeiro de tudo, o homem entender a mulher, as transformações que ela passa por esse período. Principalmente para nós mulheres, a gente tem muita oscilação nesse período. A mulher já é cíclica por si só, né? Porque o nosso ciclo, nós estamos sempre em movimento circular, enquanto que o homem está em movimento paralelo. Ele sempre está na mesma linha, enquanto nós mulheres, o mês inteiro, nós estamos naquele movimento circular. Quando a gente entra na pré-menopausa, nossos hormônios mudam, o nosso corpo começa a mudar, algumas mulheres engordam, não se reconhecem mais no espelho, elas não querem mais ir por uma relação sexual, por questão de secura vaginal, por questão de não sentir prazer, por não se sentirem mais amadas. E aí começa o recomeço. Do homem aceitar a mulher daquela forma como ela está. Do homem entender como ela está. Do homem acolher ela como ela está. E nós mulheres também. Nós mulheres entendermos que nós estamos passando por um processo que faz parte da nossa vida. Que faz parte do nosso sentir, que faz parte do nosso viver. E isso vai passar. Sim. Doutora, a gente está falando sobre um assunto que ele é extremamente... É muito delicado falar sobre isso, a gente sabe. E aí, como nós falamos no início, por isso que talvez muitas pessoas evitam de comentar algo. Mas quando a gente sente vontade de espirrar, se a gente trancar um espirro, para quem não sabe, um espirro tem em média, ele sai do nosso nariz a uma velocidade de 150, 160 km por hora, a velocidade. Imagina trancar.
Quando alguém precisa largar um pups, vamos falar, o organismo, imagina as consequências. Alguém precisa fazer um xixi, trancar, são coisas do nosso corpo. O que significa, de forma de um contexto geral, na tua visão, e você deve receber gente, uma pessoa que talvez, por algum motivo ou outro, tranca, não quer, ele tem medo, receio, ou uma pessoa que tem um desejo, mas é frustrado na sua relação. Pessoas que talvez teriam o desejo de viver uma nova vida, ter uma nova oportunidade, mas por uma questão, como nós já falamos, cultural, medo de tomar uma providência, medo de tomar uma atitude, talvez sofra, gosto de alguém, mas não, porque eu não posso, porque a sociedade vai me condenar. O que significa impedir uma vida sexual de felicidade e ativa com paixão? Negação de vida. É onde a pessoa não consegue se amar. É onde a pessoa, muitas vezes não é ela que não quer ir, mas por questões que nem tu diz cultural, por questões religiosas, não poder ter uma vida sexual ativa é não poder sentir a sua própria vida. O prazer faz parte de nós. O viver a vida sexual faz parte de nós. A negação disso é algo muito sério quando a gente olha para a vida sexual. Claro que a gente sabe que líderes religiosos fazem essa negação por si só, por essa questão da vida sexual. Tá tudo certo, é uma opção deles. Mas quando eu tenho uma negação que eu não me permito ir para a vida sexual, ou eu não tenho essa liberdade para ir para a vida sexual, é uma negação pela vida. Você falou da parte religiosa, mas aí já tem uma preparação longa. Exato. A pessoa já tem uma formação, uma preparação longa para que, de fato, ela chegue à conclusão de que ela consegue viver sem isso. É uma decisão dela, não é de hoje. Amanhã tu vai decidir, amanhã não. Isso. E aí é uma preparação longa, com certeza tem uma psicologia por trás disso também, né? Essa é uma questão que a gente até pode trazer alguém um dia e falar sobre isso. Alguém que opta. São opções. Exato. Assim como tem pessoas que não são da vida religiosa, fazem essa opção. É uma questão de decisão pessoal de cada um. O que significam os medicamentos, quando muitas vezes as pessoas, através de ajuda medicamentosa, e é preciso, muitas vezes, é recomendado que quando isso é preciso, um médico os indique, mas quando muitas vezes pessoas buscam, através dos medicamentos, algo inatingível. Qual o risco disso? Grandes riscos. Riscos de morte, risco de outras questões no corpo. Hoje tem pesquisas que falam que os jovens a partir dos 18 anos estão procurando ajuda medicamentosa. Isso traz um risco muito sério para a saúde deles e para o psíquico deles também. Por quê? No momento que eu procuro ajuda medicamentosa, na próxima relação eu não consigo ter uma performance sem ajuda medicamentosa. A minha mente projeta com que eu vá novamente procurar por aquele medicamento. E aí entra as frustrações. Silvana Villa, sexóloga, terapeuta sexual, nós te agradecemos muito. Já passou o nosso tempo, já estamos chegando no final do programa. Eu quero te agradecer e eu gostaria muito de deixar o convite para você voltar numa próxima oportunidade, porque nós temos muitas coisas a falar. Esse é um tema, senhoras, senhores, meninos e meninas, crianças e criancinhas, este é um tema extremamente complexo. Esse é um tema que precisa ser abordado com muito respeito, com muita, digamos assim, calma e conhecimento. Porque essa é uma parte do ser humano. Nós viemos de um ato. A gente vem de um ato, a gente surge dessa forma. E isso precisa ser conversado. A gente vem, e todos os seres humanos deveriam nascer diante e em consequência de um grande ato de amor de duas pessoas. Exato, né? exato. Então, quem sabe se nós prepararmos um mundo melhor, falarmos mais, entendermos melhor o que é um ato, as consequências, e quando surge aí através dele um novo ser, quem sabe a gente nos trabalhe um mundo melhor e pessoas mais preparadas
Quem sabe a gente não tem um mundo diferente, né? Exato. Muito obrigado pela tua visita. Eu que agradeço pelo convite, fiquei lisonjeada com ele. E vamos falar mais sobre educação sexual, com as crianças, com os adultos, com os idosos. Silvana, você atende Santa Cruz? Santa Cruz, aham. Santa Cruz do Sul. Isso. Tenho meu consultório físico na Rua São José. Sim. E atendo ali. Muito bem. Silvana Villa, terapeuta sexual e sexóloga, muito obrigado. Formação foi aonde? Eu fiz a formação em Pernambuco. Pernambuco e aqui com a INAP. Com a INAP, muito bem. Silvana, um abraço para você. Nós queremos agradecer muito a tua companhia, para todos vocês aí que sempre nos acompanham no Arauto Saúde. Grande abraço e até a próxima edição. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.